E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive. Preparados para mais uma aventura? Hoje a gente vai desvendar um universo que, querendo ou não, já faz parte do nosso dia a dia. Os algoritmos. Os algoritmos. Mas calma, não vamos virar programadores aqui. Ah, que pena. O que a gente quer entender é como esses algoritmos que prometem tanto podem acabar perpetuando velhos problemas. Tipo? Como a discriminação. A discriminação, pois é impressionante como os algoritmos estão em todo lugar, né? Eles estão mesmo. Determinando o que a gente vê nas redes sociais, influenciando decisões de contratação, aprovação de crédito. Até no sistema judiciário. Até no sistema judiciário eles estão presentes. É verdade. Promessa de eficiência, justiça, mas a realidade, às vezes, é bem diferente. Bem, velho. E para navegar nesse mar de códigos e dados, a gente reuniu um monte de material. Artigos acadêmicos, Sei. reportagens, até diretrizes para desenvolvimento de IA ética. Olha só. A ideia é entender como essa tal inteligência artificial pode, na verdade, amplificar as injustiças que a gente já conhece. A EA, né? Pra começar, acho que vale a pena a gente entender como os algoritmos se tornaram tão poderosos, né? Pô, Eles não surgiram do nada. verdade. Um dos artigos que a gente leu, de Simões Gomes e outros pesquisadores, fala justamente sobre isso. Eles explicam que a gente vive hoje na era do Big Data. Big Data. É uma explosão de informações. E que os algoritmos são a ferramenta perfeita para lidar com essa avalanche de dados. Faz sentido. Imagina tentar analisar manualmente as informações de bilhões de usuários na internet. Se é impossível. Impossível. Os algoritmos são a força bruta que a gente precisa para processar tudo isso. Só que é aí que mora o perigo, né? O artigo também destaca que essa eficiência toda, essa promessa de neutralidade dos algoritmos pode ser uma ilusão. E é aí que entra o viés algorítmico, O ex-algorítmico. que nada mais é do que a máquina reproduzindo os nossos próprios preconceitos. Só que em escala muito maior. Porque quando a gente fala de algoritmo de contratação, que discrimina mulheres, né? Exatamente. Imagina, você se candidatar a uma vaga, tem todas as qualificações. Mas o algoritmo, baseado em dados enviesados, te coloca em desvantagem só por você ser mulher. É revoltante. E tem o caso do reconhecimento facial, que já foi tema de várias reportagens. Parece que esses sistemas são muito menos precisos quando se trata de pessoas negras. Especialmente mulheres negras. Assustador pensar nas consequências disso, né? É. Se a gente usa essa tecnologia para segurança pública, por exemplo, corre o risco de ter prisões injustas só por causa de um erro na identificação. A gente precisa entender como esses vieses contaminam os algoritmos. Pelo que eu vi, não é uma coisa só, são várias fontes, né? Com certeza. Várias fontes. E cada tipo de viés tem suas particularidades. Um artigo da Computer Weekly explica direitinho essa questão. Eles falam do viés de amostragem. Viés de amostragem. O que acontece quando os dados usados para treinar o algoritmo não representam a diversidade da população? Tipo, se a gente usa só dados de homens brancos para criar um algoritmo de saúde, ele provavelmente vai ter dificuldade em diagnosticar doenças em mulheres e pessoas de outras etnias. Exato. E tem um viés de medição, que é quando a forma como a gente coleta os dados já está enviesada. Imagina um algoritmo que usa histórico de crédito para avaliar o risco de um empréstimo. Se, historicamente, as mulheres negras têm menos acesso a crédito, o algoritmo vai reproduzir essa desigualdade. É como se a gente estivesse ensinando a máquina a ser preconceituosa sem perceber, né? E tem ainda o viés de exclusão, que é quando a gente, propositalmente ou não, deixa de fora informações importantes. Imagina um algoritmo que analisa currículos e ignora completamente a experiência profissional de pessoas que fizeram trabalhos informais. Isso já coloca essa parcela da população em desvantagem. E tem o viés do experimentador, que é quando o próprio pesquisador, sem querer, influencia a coleta e a interpretação dos dados. É uma teia complexa, né? E o pior é que esses vieses podem estar escondidos em camadas e camadas de código, como uma caixa preta que a gente não consegue abrir. E a gente sabe que essa caixa preta pode ter consequências sérias. Com certeza. E quando falamos de racismo, a situação fica ainda mais crítica. É que entra o conceito de racismo algorítmico, né? Racismo algorítmico. A ideia de que os algoritmos, mesmo sem intenção, podem perpetuar e até agravar o racismo que já existe na sociedade. Exatamente. Um estudo de Bezerra e Costa, publicado na revista Link em Revista, explora como os algoritmos reproduzem o racismo estrutural, mesmo quando criados por pessoas bem intencionadas. E o Brasil, infelizmente, não está imune a esse problema. O pesquisador Tarcísio Silva, no seu livro Racismo Algorítmico, Inteligência Artificial e Discriminação nas Redes Digitais,
traz exemplos alarmantes da nossa realidade. Ele cita o caso do reconhecimento facial usado pela polícia no Rio de Janeiro, que já foi criticado por ser enviesado e levar a prisões injustas de pessoas negras. E também a falta de diversidade na indústria de tecnologia brasileira. É verdade. O que contribui para que os algoritmos sejam criados sem levar em conta as necessidades e as perspectivas da população negra. É um problema complexo. E que exige soluções em várias frentes. Mas o primeiro passo é entender a fundo como esse racismo algorítmico se manifesta. Com certeza. E na próxima parte do nosso mergulho, a gente vai justamente explorar as soluções. A gente vai ver o que está sendo feito para combater a discriminação algorítmica. Legal. Tanto no Brasil quanto no mundo. Boa! Fiquem ligados. Até a próxima. E aí, voltamos para a segunda parte do nosso mergulho no mundo dos algoritmos e da discriminação. É isso aí. Na primeira parte, a gente viu como esses algoritmos que a gente usa tanto no dia a dia podem perpetuar preconceitos e injustiças. É verdade. Mas agora vamos focar nas soluções. O que podemos fazer para garantir que a inteligência artificial seja usada para o bem? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Depois de tudo que a gente viu, fica a sensação de que a tecnologia pode ser uma arma poderosa tanto para o bem quanto para o mal. Verdade. Mas me conta, o que os especialistas têm proposto para combater a discriminação algorítmica? A boa notícia é que não faltam ideias e iniciativas para tornar a IA mais justa e ética. A Unesco, por exemplo, lançou em 2022 um documento chamado Recomendação sobre a Ética da Inteligência Artificial. Que legal. Que traz uma série de diretrizes para orientar o desenvolvimento e o uso responsável da IA. E o que eles propõem? Eles defendem, por exemplo, a criação de mecanismos de governança para a IA que envolvam a participação de diferentes setores da sociedade. A ideia é ter um debate amplo e democrático sobre os impactos da IA e garantir que ela seja usada para promover o bem comum. Parece que a palavra-chave aqui é transparência, né? A gente precisa saber como esses algoritmos funcionam, quem os criou, com quais dados eles foram treinados. Só assim a gente pode identificar e corrigir os vieses. Exatamente. A transparência é fundamental para construir confiança na IA. E não podemos esquecer da importância da diversidade nas equipes que desenvolvem esses algoritmos. Isso faz todo sentido. Se os programadores forem todos homens brancos e classe média, a chance de os algoritmos reproduzirem os seus próprios vieses é enorme. É por isso que a McKinsey, em um artigo de 2021 sobre ética na IA, destaca a importância de ter equipes multidisciplinares com pessoas de diferentes origens, gêneros, etnias e com diferentes formações. Imagina que legal seria ter mais mulheres negras, indígenas, pessoas LGBTQIA+ participando da criação desses algoritmos. A chance de termos uma IA mais justa e representativa da nossa sociedade seria muito maior. Com certeza. A diversidade é um antídoto poderoso contra o viés algorítmico. Mas é a regulamentação. O que o governo pode fazer para garantir que a IA seja usada de forma ética e responsável? No Brasil, a gente tem o Marco Legal da IA, um projeto de lei que está em discussão no Senado. Ele propõe uma série de medidas para regulamentar o desenvolvimento e o uso da IA no país. E o que diz esse projeto? Ele define, por exemplo, princípios éticos para a IA, como a não discriminação, a transparência, a responsabilidade e a prestação de contas. Ele também prevê a criação de mecanismos de fiscalização para garantir que esses princípios sejam cumpridos. Parece promissor. Mas será que só a lei basta para garantir uma IA ética? A lei é um passo importante, mas não podemos depender só dela. Precisamos de um esforço conjunto da sociedade, incluindo empresas, universidades, organizações da sociedade civil e, claro, cada um de nós como cidadãos. O que a gente, como cidadãos, pode fazer para contribuir para uma IA mais justa? Em primeiro lugar, precisamos nos informar sobre o tema, ler, pesquisar, participar de debates. Quanto mais a gente entender sobre como a IA funciona e quais os seus impactos, mais preparados estaremos para cobrar das empresas e do governo o uso responsável dessa tecnologia. É como a gente sempre fala aqui no The Deep Dive, conhecimento é poder. Exatamente. E precisamos usar esse poder para exigir transparência, questionar o uso de IA em diferentes contextos e denunciar casos de discriminação algorítmica. A gente também pode apoiar organizações que lutam por uma IA mais ética e inclusiva, né? Com certeza. Existem várias ONGs, coletivos e iniciativas que estão fazendo um trabalho incrível para promover a justiça social na era da IA. E claro, a gente pode usar o nosso poder de consumo para privilegiar empresas que demonstram compromisso com a ética no desenvolvimento e uso da IA. Perfeito. Nossas escolhas como consumidores podem influenciar as práticas das empresas e incentivar um mercado de IA mais justo e responsável. E tem mais alguma coisa que a gente possa fazer no dia a dia para combater a discriminação algorítmica? Acho que o mais importante é estarmos conscientes de que a IA não é neutra. Ela reflete os valores e os preconceitos da sociedade.
Precisamos estar atentos aos possíveis vieses em aplicativos, plataformas e sistemas que usamos e questionar sempre que algo parecer injusto ou discriminatório. É como se a gente tivesse que desenvolver um olhar crítico para a IA, né? Não aceitar tudo que a máquina diz como verdade absoluta, estar sempre prontos para questionar os resultados e as decisões tomadas por algoritmos. Exatamente. A IA tem um potencial enorme para transformar o mundo, mas cabe nós garantir que essa transformação seja para melhor. E por encerrar essa parte do nosso mergulho, queria destacar uma ideia que me chamou a atenção no relatório do McKinsey de 2021. Eles falam da importância de se criar data sheets for datasets e model cards for model reporting. Que nomes complicados, o que significa isso? Basicamente, são como fichas técnicas para os dados e para os modelos de IA. A ideia é documentar detalhadamente a origem dos dados, o processo de treinamento do algoritmo, as métricas de avaliação e os potenciais vieses. Seria como um manual de instruções para os algoritmos, explicando como eles foram criados e como devem ser usados. Exatamente. Isso ajudaria a trazer mais transparência e permitir que qualquer pessoa, mesmo sem ser especialista em EA, pudesse entender como os algoritmos funcionam e quais os seus limites. Parece uma ideia promissora para aumentar a confiança na EA e garantir que ela seja usada de forma mais responsável. De volta ao Deep Dive para a última parte do nosso mergulho no mundo dos algoritmos. A gente já viu como eles podem ser problemáticos, como podem perpetuar a discriminação e quais as soluções mais tradicionais para lidar com isso. Mas agora, vamos dar um passo além. Que tal explorarmos algumas ideias inovadoras que estão surgindo para garantir uma IA mais justa e inclusiva? Ah, eu gosto. Sair da caixa, pensar fora dos padrões. E sim, tem muita gente criativa buscando soluções para esse desafio. Lembra que na parte anterior a gente falou daquelas fichas técnicas para algoritmos? Sim. As data sheets for datasets e model cards for model reporting. Achei aquilo super interessante, uma forma de trazer mais transparência para a IA. Mas, além dessa ideia, o que mais tem chamado a atenção? Uma iniciativa que tem ganhado força é a criação de mecanismos de auditoria independente. Auditoria. Para algoritmos. O Ada Lovelace Institute, um instituto de pesquisa independente do Reino Unido, propõe que tenhamos organismos externos, com especialistas em ética, direitos humanos e tecnologia, para avaliar se os algoritmos estão cumprindo os princípios de justiça e não discriminação. Seria como um selo de qualidade para a IA, né? Tipo, pode confiar esse algoritmo que foi auditado e passou no teste da ética. Isso. E essas auditorias poderiam ser feitas de forma periódica para acompanhar a evolução dos algoritmos e garantir que eles continuem alinhados com os princípios éticos. Faz sentido. E que outras ideias inovadoras estão surgindo para combater a discriminação algorítmica? Tem um movimento bem legal para incorporar a ética no currículo de cursos de ciência da computação e áreas afins. A ideia é que os futuros desenvolvedores de IA já saiam da faculdade com uma base sólida em ética e direitos humanos para que possam criar tecnologias que beneficiem a sociedade como um todo, sem reproduzir as desigualdades existentes. É essencial que a ética não seja uma coisa à parte, né? Mas que esteja presente desde o início do processo de desenvolvimento da IA. Totalmente. E tem outra iniciativa interessante, busca trazer a sociedade civil para o debate sobre IA. A ideia é criar espaços de diálogo e participação onde pessoas de diferentes origens e perspectivas possam contribuir para a construção de uma IA mais justa e democrática. Acho que essa participação da sociedade é fundamental, né? Afinal, a IA vai impactar a vida de todos nós. Então todos nós devemos ter voz nesse processo. Sem dúvida. Quanto mais diversidade de vozes e perspectivas tivermos nesse debate, mais chances teremos de criar uma IA que realmente sirva ao bem comum. E você, o que acha que é o mais importante para garantir um futuro mais justo, inclusive para a IA? Eu acho que a chave está em reconhecer que a IA não é uma força neutra. Ela é moldada pelos valores e pelos interesses de quem a cria e a utiliza. Ou seja, a gente não pode simplesmente confiar na tecnologia cegamente, né? Precisamos estar sempre atentos aos seus impactos e questionar quem está por trás dela. Exatamente. A IA tem um potencial enorme para transformar o mundo, mas cabe a nós garantir que essa transformação seja para melhor. É isso aí. A gente precisa estar engajados nesse debate. Informar-se, questionar, exigir transparência, responsabilidade de quem desenvolve e utiliza IA. E, claro, usar nosso poder de consumo para apoiar empresas que estejam comprometidas com a ética e a justiça social. Perfeito. A construção de uma IA mais justa e inclusiva é um desafio coletivo que exige a participação de todos nós. Que mensagem inspiradora para encerrarmos nosso mergulho no mundo dos algoritmos. Esperamos que essa conversa tenha provocado reflexões e inspirado vocês a se engajarem nesse debate tão importante para o nosso futuro. É isso aí. E lembrem-se, a IA não é um destino, mas um caminho que estamos construindo juntos. Cabe a cada um de nós fazer a nossa parte, para garantir que esse caminho seja mais justo, ético e democrático.
Para quem quiser se aprofundar no assunto, vamos deixar links para todas as fontes que mencionamos no nosso site. Continuem explorando, questionando e construindo o futuro da IA. Até a próxima e que a força da ética esteja com vocês.